Queridos, a paz do Senhor. Hoje nós iremos comentar sobre o Salmo 11 com o tema Atitudes de um justo quando os fundamentos se abalam. E como base nós iremos usar o verso 4 do capítulo 11. Jeová, o Senhor, está no seu santo templo. Jeová tem nos céus o seu trono. Os seus olhos veem e as suas pálpebras examinam os filhos dos homens. Todos nós passamos por crises. E em algum momento de nossa vida, todos nós temos nossos fundamentos abalados. Aí a pergunta que eu faço é: qual atitude nós tomamos quando passamos por crise? Quais as atitudes que nós tomamos quando os nossos fundamentos estão sendo abalados? Aonde nós procuramos refúgio? O que nós fazemos? Como nós enxergamos os momentos de crise? Ponto 1. A atitude de um justo quando seus fundamentos se abalam é reconhecer que o Senhor está no santo templo. 1 Samuel 1,7 diz: E assim fazia ele de ano em ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor. Ana passou um momento de crise. Ana estava tendo seus fundamentos abalados porque queria gerar, não podia, era estéril. Penina gerava e humilhava Ana, e provocava Ana, e zombava Ana. Mas esse momento de crise, esse momento de fundamentos abalados de Ana, fazia com que ela fosse ao templo todos os anos adorar ao Senhor. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 20, versículo 5. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Um grande exército se levantou contra Josafá. Josafá passou por um momento de crise. Por causa disso, Josafá teve seus fundamentos abalados. Mas a atitude de Josafá foi ficar de pé na congregação, diante da congregação. Foi ir para a casa do Senhor. Hebreus capítulo 10, versículo 25 diz: Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. E aqui o dia é a volta do Senhor. Aí a pergunta é: qual é a nossa atitude? Pessoas, quando têm os seus fundamentos abalados, quando passam por crises, elas saem da casa de Deus, elas saem da igreja, elas se desviam do caminho do Senhor. Já outras, os justos, os que são justos verdadeiramente, no momento de crise, eles correm para a casa do Senhor, porque sabem que lá é o santo templo do Senhor, lá é lugar de refúgio, lá é lugar de esconderijo, lá é lugar de Deus dar resposta, lá é lugar de Deus consolar. Esse salmo foi escrito por Davi. E no momento de crise, Davi não esqueceu que encontraria o Senhor no templo. E um dos significados de crise é oportunidade. No momento de crise, Davi enxergou a oportunidade de encontrar o Senhor no templo, de ser consolado pelo Senhor, de ser ajudado pelo Senhor, porque crise é oportunidade. Às vezes nós achamos que a crise ela vem para nos destruir, mas não. A crise ela vem para gerar oportunidade para a gente. Uma oportunidade de buscarmos mais ao Senhor, porque é no momento de crise que nós entregamos mais ainda ao Senhor. De adorar verdadeiramente ao Senhor, porque é nos momentos de crise que nós damos o nosso mais perfeito louvor ao Senhor. É no momento de crise que nós vamos em busca do Senhor verdadeiramente, para Ele nos socorrer, para Ele nos ajudar, para Ele nos dar o consolo. Então nós devemos aprender a fazer das crises as oportunidades para encontrar ou ser encontrado pelo Senhor. Você está passando por momentos de crise? Use isso como uma oportunidade
para se aproximar mais ainda do Senhor, para encontrar e conhecer o Senhor de uma forma mais íntima. Atitudes de um justo, quando os fundamentos se abalam, é reconhecer que Deus está no trono. Se Deus está no trono, é porque Ele está no controle, no governo e no domínio da vida daqueles que nele confiam. Romanos 8:28 diz: e sabemos que as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quando os nossos fundamentos se abalam, quando as crises vêm, nós temos que saber que Deus está no trono. E por Ele estar no trono, Ele governa tudo, Ele tem um domínio sobre tudo. Como Paulo fala aqui em Romanos 8:28, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. A crise, ela não vem para nos matar, ela vem para contribuir na nossa vida. As dificuldades, elas não vêm para nos matar, elas vêm para contribuir na nossa vida. Os fundamentos abalados não vêm para nos matar, eles vêm para contribuir em nossa vida. Porque todas as coisas contribuem para o bem daquele que ama a Deus. Não vem para o mal, sempre está vindo para o bem. As dificuldades vêm para o bem. As crises vêm para o bem. As provações, as tentações, os fundamentos abalados só vêm para o nosso bem. Foi igual eu falei anteriormente. Por que para o bem? Porque é nesses momentos que nós buscamos verdadeiramente ao Senhor, que nós se entregamos, se dedicamos verdadeiramente ao Senhor. Então, essas crises não veio para matar você. Veio para cooperar para o seu bem. As atitudes de um justo, quando os fundamentos são abalados, é reconhecer que os olhos do Senhor contemplam os justos. As tristezas, as lágrimas e as orações que ninguém viu, Deus viu. Porque os olhos do Senhor contemplam os justos. 1 Pedro 3,12 diz: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos às suas orações. Entretanto, a face do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Os olhos do Senhor estão contra os justos. Os ouvidos do Senhor estão atentos às orações dos justos. Mas aquele que pratica o mal, o Senhor volta-se contra ele, volta a sua face contra ele. 2 Crônicas 16:9. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Ou seja, no momento de crise, eu me dedico totalmente ao Senhor, de coração. E o Senhor, os olhos do Senhor estão atentos para fortalecer. O momento de crise é um momento de fortalecimento na nossa vida. Salmo 33:13. O Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens. Deus está contemplando a todos. Salmo 34:15. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Os olhos do Senhor estão sobre os justos. E quando ele clama, o Senhor dá ouvidos. Os ouvidos do Senhor estão atentos ao clamor dos justos. 1 Samuel 9:16. Amanhã a estas horas te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque tenho olhado para o meu povo, porque o seu clamor chegou a mim. Um momento de crise é o momento que nós mais clamamos ao Senhor. Aí Deus está contemplando o seu povo. E quando nós estamos clamando, os ouvidos de Deus estão atentos ao nosso clamor. E aí Deus se levanta para nos fortalecer, para nos dar vitória. Porque as tristezas, as lágrimas e as orações que ninguém viu, Deus viu. Deus viu você chorando naquele dia, escondido. Deus viu aquela noite que você passou chorando, angustiado, pedindo socorro, clamando a Ele, pedindo ajuda. Porque a atitude de um justo, quando seus fundamentos são abalados, é reconhecer que os olhos do Senhor contemplam Ele. Se preocupa não.
A crise está vindo não é para te matar, é para contribuir contra a sua vida. E os olhos do Senhor estão contemplando você. Os ouvidos do Senhor estão aguçados, estão atentos ao seu clamor. E Ele vai te dar a vitória. Ele vai se levantar ao teu favor. E Ele irá te responder. Deus te abençoe.